E aí pessoal, essa é uma entrevista que a gente já queria fazer faz algum tempo e hoje nós estamos tendo a oportunidade de falar com o Fernando Cordioli. Ele ficou conhecido como Juiz Coragem por ser um combatente da corrupção e um crítico do próprio judiciário. Como premiação do seu trabalho, ele foi aposentado pelo Conselho Nacional de Justiça porque consideraram ele com insanidade mental para continuar no cargo. O mesmo CNJ que arquivou o processo dos 2 desembargadores que determinaram a soltura do Breno, filho da desembargadora lá do Mato Grosso do Sul. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Realmente é um prazer para a gente estar podendo falar com você nesse momento. Na verdade, eu fui aposentado por infração disciplinar. Os exames psiquiátricos que o CNJ determinou no passado, eu passei. Se fosse por insanidade mental, eu seria aposentado integralmente e ganharia 3 vezes mais do que a minha aposentadoria atual, que é proporcional. Mas o senhor tem razão, o CNJ, por omissão, me aposentou. O CNJ, após empenhar uma geração de juízes jovens e combativos, vira as costas para eles, e os deixa totalmente desprotegidos. E como que você viu essa decisão, não sei se você teve conhecimento, do CNJ que arquivou o processo dos desembargadores Rui Celso e o José Alê, eles que determinaram a saída do Breno, como a gente falou, filho da desembargadora Tânia Garcia Borges. O que chama atenção é a benevolência para com alguns e o rigor extremado para com outros. Há um grupo de juízes perseguidos no Brasil que se reúnem de tempos em tempos e se trocam ideias em grupo de estudo de WhatsApp, e esse tema foi debatido, Há vários juízes, inclusive aposentados compulsoriamente, até mesmo do Mato Grosso. Aí uma situação dessa grave que repercutiu nacionalmente sequer uma investigação. Inclusive o filho da desembargadora foi solto. É patente que há no mínimo uma falta de isonomia. Para alguns é aposentadoria e disponibilidade, para outros é arquivamento. A justiça sempre teve essas falhas humanas e legais também, e a gente não tinha conhecimento até pela falta desse acesso toda a informação que a gente tem hoje, ou não? Ou é o tempo que está fazendo o judiciário? O judiciário é uma instituição humana brasileira, precária como todas as demais e honrada como as demais. Os juízes têm uma tradição de vocação, mas nos últimos tempos é inegável que é uma degeneração. E o CNJ, que foi implementado na reforma do judiciário no governo Lula com o propósito de abrir a caixa preta do judiciário, se tornou um problema que agravou, E esse caso que o senhor bem citou é um exemplo. Para uns é aposentadoria, é insanidade mental, sem nenhum fundamento, e para outros é arquivamento. O CNJ ele é um órgão deletério hoje no Brasil. Ele agrava e mascara e gera injustiça entre os magistrados. E como é que está o andamento desse seu processo? O processo é acabado justamente porque não tem recurso. O CNJ não é um grau de recurso. Os que os desembargadores fizeram em Santa Catarina não cabe recurso. Caberia revisão, mas revisão não está no grau de recurso. Está na categoria de ação rescisória, existe prova nova. E pela essa incongruência aí do CNJ, já se vê que não adianta também manejar ação rescisória no CNJ e esperar anos para trocarem a minha aposentadoria por disponibilidade, que é outro imbróglio jurídico. Enfim, o juiz de direito hoje da Justiça Estadual não tem garantia nenhuma e não pode contar com o CNJ para nada. O seu caso, ele abre uma outra reflexão, porque nós somos um crítico desse sistema que aposenta juízes como forma de punição, mas até então a gente tinha a visão de juízes que cometem falhas graves e que como punição são aposentados, o que não é uma punição. No seu caso, é onde eu digo que abriu uma outra reflexão, porque a aposentadoria se tornou uma garantia para você, um seguro. Há muita desinformação nesse tema. A aposentadoria é a segunda pena mais grave que o juiz pode ter. E para ele ser aposentado,
ele deve cometer infrações graves, crime, improbidade ou ser muito negligente. A infração mais branda que ele pode cometer para ser aposentado é ser improdutivo, ele não conseguir trabalhar. Ele não se, E a pena mais grave é a demissão. Só que o pressuposto da demissão é a aposentadoria. Então, primeiro se aposenta e depois se demite. E por que isso? Porque é uma blindagem. Para que a sociedade tenha juízes independentes, é preciso que ele seja julgado com um pouco mais de privilégio e ampla defesa do que tenha já o servidor público, que por sua vez já tem privilégios processuais, como a defesa preliminar. Então o juiz de direito na Loman de 79, da ditadura, veja só, ela é muito mais garantista para o juiz do que esta portaria baixada pelo CNJ, que revoga até mesmo o CPP, até mesmo os usos e costumes do processo penal. Então o que está acontecendo? Estão aposentando e pondo em disponibilidade gente que era para ser censurada, advertida, removida ou mesmo absolvida, para criar para a opinião pública a ideia de que o CNJ trabalha, de que os bilhões que ele gasta em Brasília servem para alguma coisa. Temos uma juíza no Ceará que foi aposentada e depois o CNJ, diante da notória perseguição que essa juíza recebeu, passou para disponibilidade. Só que disponibilidade tem 4 ou 5 juízes em São Paulo que estão há 20 anos, em média, esperando serem reaproveitados. Disponibilidade é o equivalente da suspensão. O servidor comete uma falta bem grave, mas às vezes não merece ser demitido. É um bom servidor em algum aspecto. Então, a lei, os estatutos dos servidores dão suspensão. A suspensão é o quê? 30 dias. Para juiz é 2 anos. E os tribunais, principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, impõem pena perpétua, o que é uma violação do direito humano. É uma matéria que precisa ser muito discutida. Eu parabenizo o portal G5 por dar esse espaço. Para o senhor ter uma ideia, só tem um livro atualmente que aborda esses temas e aborda superficialmente. Eu soube do seu caso porque ele repercutiu em mídia nacional. Ricardo Boixá, da Band News, divulgou o seu caso e agora eu estou sabendo dessa juíza do Ceará. É raro acontecer isso, punição a juízes corretos ou não? Tem bastante gente que não toma conhecimento. Não é raro, é um fenômeno de assédio moral que na psiquiatria se chama whistleblower. É nome, título de obras de Hollywood, inclusive. E é um fenômeno psiquiátrico humano, tem tratamento na psiquiatria, é retratado no cinema e muito comum. Né? Estamos aqui no prédio da Alesc. Não existem só deputados aqui, existem servidores públicos aqui, existem terceirizados, estagiários. Imagine a dificuldade que é para um servidor de carreira da Alesc, né, no meio político partidário, tentar impor correção, legalidade, moralidade. Há em todo lugar, há policiais, delegados, até mesmo cidadão, a dona de casa, que por um acaso for testemunha, presenciar um crime, uma corrupção, vai ser perseguido. O caso do caseiro, da violação do sigilo na Caixa Econômica, do Palocci. Os zeladores do prédio lá do Triplex, os zeladores do sítio da Atibaia. São inúmeras pessoas, inclusive cidadãos comuns, que passam a ser perseguidos por serem o que a doutrina chama de whistleblower, delatores. O dicionário traduz para delator, mas delator não é um termo muito simplista. Eu ia pedir para você dar esse conceito do que é assédio moral. Ele entra só no setor público ou o assédio moral também está no setor privado? O assédio moral é conhecido no setor privado devido à modernidade da justiça trabalhista. O bullying, o apelido. Ele é análogo ao whistleblower, mas no whistleblower, o bullying que sofre o servidor público, o juiz, a juíza, o desembargador, o político também, ele é muito mais violento, porque ele mexe com estruturas de poder. O bullying na empresa é mal-estar, é depressão. O bullying dentro dos sistemas de poder é tudo isso e mais um pouco. É polícia no seu encalço, é oficial de justiça citando você para cada 5 dias você ter que se explicar. É você gastar todos os seus recursos para provar que você é inocente.
quando a presunção constitucional é de inocência. E basta qualquer motivo para se abrir uma sindicância, um PAD. Eu, por exemplo, nunca tive direito à sindicância. Eu respondi 6 processos preliminares, desses 6, 2 resultaram em PADs, eu nunca tive sindicância. Por aí você já vê um sintoma da perseguição que foi. A sindicância é uma garantia do servidor público, inclusive do juiz, né, de que a acusação posterior tenha uma base mínima. Porque senão você acusa de qualquer fofoca e pré-julga e já está condenado. E o réu é que prova que é inocente. Hoje, conversando com você, a gente vê que pelo menos externamente você está bem. Mas na época desse processo, como é que fica o psicológico? Pelo seu conceito, é algo que agrava fortemente uma pessoa que sofre esse tipo de assédio. Há juízes que foram parar em hospital, que adoeceram, há pessoas que tiveram traumas na sua personalidade que ela nunca mais voltou a ser a mesma. Há pessoas que se socorrem em médicos psiquiátricos que usam remédios faixas pretas. Depende de pessoa para pessoa. Eu tive muita sorte. Tive sorte da imprensa, que eu sempre agradeço, que me apoiou, e é o qual me nutriu, né, esse apoio popular e esse profissionalismo da imprensa que logo identificou ser um caso de assédio moral. Eu acompanhei um pouco aí da sua história, até onde a imprensa noticiou, vários processos que você julgou que eu achei fenomenal, processos com políticos. Um deles que eu achei mais interessante é o caso que você julgou um prefeito e acabou leiloando os carros dele. O TJ confirmou essa sua decisão? Confirmou, é mérito do desembargador, que infelizmente agora esqueci o nome, mas o senhor pode legendar posteriormente, né? Vamos pesquisar na jurisprudência, vamos pôr na legenda. É mérito dele, eu fiz o meu trabalho. O mérito do desembargador é inovar, congregar a lei com a prática e a realidade de um processo em execução há quase 20 anos totalmente ineficaz. Aí o juiz jovem decide, encontra uma solução e esse desembargador apara as arestas, digamos assim, os excessos, mas garante a continuidade do processo, prestigia o juiz de primeira instância e ele determinou, né, que os carros que tinham sido apreendidos em busca e apreensão fossem leiloados em praça pública, porque a regra do leilão é público. Não há nada mais público que a praça pública. Inclusive, a terminologia jurídica é praceamento. No caso de bens móveis, né? Ou imóveis, agora eu me confundi. Mas móveis é praceamento. E o imóvel, que é uma coisa mais milionária, digamos assim, aí não é propriamente lá no meio da rua, é mais no átrio, na entrada, né, dos prédios públicos. Então, na verdade, eu só fiz o que a tradição lá do direito romano determinava, que fosse em praça pública, praceado o bem do prefeito, pelo qual ele ia responder por uma prática de improbidade, que já tinha mais de 20 anos. E nesses seus processos aí que você pegou, que tratavam de corrupção, você sempre tinha um apoio do TJ nas suas decisões? Raramente eu tive apoio. Infelizmente é um pecado não citar o nome do desembargador aposentado. Inclusive entrei no site agora para pesquisar e o Tribunal de Justiça também peca ao não ter a lista dos desembargadores já aposentados. E foi muito raro. Eu fui muito pioneiro, talvez. Talvez hoje, com Lava Jato, com essa campanha massiva, eu tivesse passado despercebido. Mas naquela época eu me choquei. E me choquei sobretudo com o Ministério Público. O Ministério Público era o maior entrave do meu trabalho de juiz. Alguns promotores, né? Porque há promotores que se inverte, né? Aí o juiz é que passa a ser o entrave. O que é natural, né? Porque o juiz é que tem que ser equidistante e ser o garantidor das garantias constitucionais. Essas falhas todas que acontecem, esses entraves aí que você está falando, são problemas humanos, né? Não legal. Humanos. A lei é sábia,
embora a qualidade da produção legislativa tenha decaído muito, nossas leis são fruto de inspiração italiana, alemã, norte-americana, e no caso da delação. E a lei é abstrata, quem aplica a lei é o ser humano. E a hermenêutica, né, a integração das leis em conflito, a aplicação da lei ao caso concreto é a responsabilidade humana. E a qualidade humana também decaiu muito no meio jurídico, na produção jurídica, infelizmente. É afastado aí do judiciário, alguma pretensão política, campanhas 2018 chegando? Ciente de que CNJ não funciona e é uma armadilha, e de que estou numa fase da vida que não compensa esperar 20 anos por um recurso extraordinário, ou mesmo pela subida do meu mandado de segurança, que ainda hoje está retido de forma prevaricadora pelo TJ, eu optei por desistir e entrar na política e dar minha contribuição ao povo catarinense. Pode ter algum impasse caso você seja eleito? Questão da ficha limpa, não sei se enquadra no seu caso. Sim, por ser um juiz aposentado. Como eu disse, a aposentadoria para juízes criminosos e improbos, logo ficha suja. E que tem que ser demitidos em processo judicial. Então a pessoa é aposentada, o Ministério Público entra com ação judicial para demitir, cerca de 2 anos a pessoa perde inclusive a aposentadoria. Eu já estou há 2 anos e não tenho notícia dessa ação. Por quê? Porque não pratiquei crime, nem fui improbo. Pelo contrário, né, os meus supostos excessos foram de combate à corrupção. Então haverá uma contradição. Como todos aqueles que eu trabalhei como juiz, apontando, executando, penhorando, puderam, inclusive estão em cargos eletivos, pelo menos um vereador condenado do TCU por desvio de verbas de um posto de saúde. Posto de saúde esse que ele fechou em dezembro e janeiro, recebendo a verba do Ministério da Saúde. E eu recebi a representação do vereador, encadernei em processo do SAGE e remeti pelo SEDEX do Judiciário. Eu trabalhei como agência postal do vereador, eu recebi ele, ouvi a história, não sou competente, não sou nada, passei para quem de direito, resultou numa condenação colegiada e bem grave. Está lá vereador. Aí eu, que sou o juiz, não vou poder sequer ser candidato, não é ser eleito, é ser candidato. Sendo que está sub júdice, sendo que o meu mandado de segurança, que alega a nulidade por violação de ampla defesa e contraditório, ainda está no TJ. Obviamente eles vão acelerar o mandado de segurança agora para negar o recurso e dizer que não está sub júdice e me negar a candidatura. Mas será uma briga bonita com o tribunal. Mas eu acredito que eles não vão pecar tanto pela incongruência e vão aplicar a jurisprudência consolidada e permitir minha candidatura. O senhor pretende se candidatar ao quê? Em princípio, deputado federal. Deputado federal. Pré-candidato a deputado federal. Estamos aqui na LESC, justamente numa das assembleias do partido para ter o nome aprovado. Né? Qual que é o partido que o senhor tenta? Partido Patriota 51. Patriota. O senhor pode contar com o nosso apoio para ficar divulgando o que está acontecendo com esses processos aí, para a gente externar para as pessoas aí a sua história, o seu caso e o decorrer do que está acontecendo. Fernando Cordioli, boa sorte na campanha, torcemos muito para que você consiga ser eleito, para que o seu processo aí se desenrole, que a justiça realmente seja feita e conta com a gente aí para o que você precisar. Muito obrigado. Obrigado.